Bom dia, bom dia. Que alegria imensa estar de volta com vocês nesse mês que estamos próximos de começar um ciclo zodiacal, né? O ciclo de Áries, que vem trazendo muito fogo, muita energia para a gente passar por esse ano aqui no Brasil. Vai ser um ano cheio de desafios, um ano eleitoral, mas temos que trabalhar para melhorar nossa economia, nossa educação, talvez retornando às escolas. E eu estou muito feliz com a primeira apresentação que já fizemos em fevereiro e gostaria de recomendar que aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir o primeiro módulo, que assistam, porque nós já passamos para vocês um mapa geral do que é a fraternidade branca, do que é a hierarquia, quem é que está por cima, tá certo, desse plano divino, para que vocês compreendessem. Né? Então, nós apresentamos 8 slides, sendo que 2 deles são importantíssimos, e vocês receberam como handouts, tá? Se for olhar lá no e-mail, está lá como handouts. O primeiro, nós falamos sobre a Constituição Humana, que, segundo o mestre tibetano e segundo os conceitos orientais budistas, a Constituição Humana é cétupla, da mesma forma que o Sistema Solar ele é cétuplo, tem 7 planetas sagrados, e nós trabalhamos geralmente com três grupos de manifestação da consciência. Trabalhamos com o nosso corpo físico etérico, esse aqui. Nós temos o chamado veículo emocional, o astral, e temos o nosso mental inferior. Então, cada plano desses, esses 7 planos, cada plano tem 7 subplanos, tá certo? Então, nós apresentamos assim, essas coisas, detalhes, para que vocês compreendessem melhor. Mostramos um diagrama sobre como que é a hierarquia, que é, vamos dizer, um grupo de seres ascensionados, mas ainda encarnados, né, como eles estão operando para manter o equilíbrio, a paz e o amor no planeta. Então, nós colocamos como membros da hierarquia, por exemplo, o Dalai Lama, o Papa, todos os grandes líderes espirituais que realmente têm essa boa intenção de preservar o plano da humanidade, que obviamente foi um plano construído por forças divinas. Tá? Então, eu recomendo que vocês deem uma olhada nessa Constituição Humana cétupla, para ajudar, então, a compreender o que a gente vai falar hoje. Depois, um outro segundo slide importante, que nós falamos que existem 3, vamos dizer, níveis operacionais. O primeiro nível operacional é esse nosso do dia a dia comum, é a humanidade. Acima da humanidade tem a hierarquia, que é o intermediário com os seres divinos. No terceiro plano, Shambhala. Então, falamos sobre a humanidade, sobre a hierarquia e sobre Shambhala. Depois, nós entramos para falar sobre detalhes, sobre a proposta do curso, que esse curso é proativo, e subentende-se que você já sabe meditar, já sabe da importância de se concentrar, de se tornar um bom observador, ouvinte, né? Se preparar para absorver aquele conteúdo que você está ouvindo e, principalmente nesse curso 10 grupos sementes, que vai ser um grupo proativo, nós só faremos uma pequena meditação de alinhamento, tá certo? E, então, a ideia é que grupos se formem no mundo inteiro. Já existe, inclusive, por causa desses grupos que existem nas comunidades, que as comunidades existem até hoje. A importância do grupo. Então, quando você junta um grupo, a força sua individual, ela se multiplica. Então, esse é um detalhe assim, muito importante para a gente observar. Então, nós vamos começar, inicialmente, recitando o mantra do grupo de servidores mundiais. Gostaria que vocês repetissem depois da minha fala.
que o poder da vida una flua através do grupo de todos os verdadeiros servidores. Que o amor da alma una caracterize a vida de todos aqueles que procuram ajudar os grandes seres. Que eu cumpra a minha parte no trabalho uno, através do esquecimento, da inofensividade e da correta palavra. Então agora nós vamos fazer a meditação de alinhamento. Antes de começarmos efetivamente a transmissão dos ensinamentos do professor David Hopper. E hoje o tema vai ser os comunicadores telepáticos. Quem são eles? Como que eles funcionam? Então, sente-se confortavelmente, mantendo a coluna ereta e os pés no chão, com as pernas descruzadas. As mãos devem repousar sobre o seu ventre, relaxadamente. A coluna deve estar ereta. Verifique também se suas coxas estão relaxadas. Mas com relação à coluna, observe se seus músculos estão tensos, contraídos. Vá respirando aos poucos, mais profundamente. E perceba a sua energia fluindo, entrando e saindo do seu corpo. Perceba esse movimento do seu corpo. Respirando o tempo todo, 24 horas por dia. E quando você ficar consciente dessa respiração e também está tranquilo, você não vai sentir nem sonolência, nem preguiça durante o decorrer dessa gravação. Agora, vagarosamente, feche os olhos. Ou então, você pode permitir que eles fiquem ligeiramente abertos, olhando para baixo, no ângulo de 45 graus. O maxilar também deve estar relaxado, juntamente com os dentes, e os lábios juntos, sem pressioná-los. A língua deverá repousar no palato, no céu da boca, atrás dos dentes superiores, de forma a reduzir o fluxo da saliva, que pode afetar a sua concentração. O pescoço poderá estar inclinado um pouco para frente, mas evite manter a cabeça para cima, ou um pouco elevada, que isso pode causar uma contração muscular e desconforto, obviamente. Agora vamos fazer 3 respirações profundas, com a contagem de 4. Inspira. Então, vamos respirar profundamente, numa contagem de 4. Inspirando, 1, 2, 3, 4. Os pulmões cheios. 1, 2, 3, 4. Esvaziando os pulmões. 1, 2, 3, 4. E com os pulmões vazios. 1, 2, 3, 4. Vamos de novo. Sozinhos. Inspirando. Expirando. Terceira vez, inspirando. Expirando.
Nesse pranayama, é importante que vocês encham os pulmões ao máximo, sem ficarem desconfortáveis. E aí permaneçam parados nessa contagem de 4. E também quando os pulmões estarem vazios, vocês esvaziem totalmente, para tirar todo o ar residual que existe, não somente na parte superior dos pulmões, como na parte inferior dos pulmões. Agora, mantenha sua mente aberta, atenta e serena. Vamos lembrar inicialmente, pegando o gancho da aula passada, quais são as qualidades aquarianas da nossa alma que devemos lembrar. O compartilhamento, cooperação, boa vontade, unidade, igualdade, relações humanas corretas e outras. O professor David Hopper comentou no início do curso uma frase do mestre tibetano perante os seus discípulos, e que todos nós seguimos também isso. Isso aqui não se trata de uma doutrina, nem de tentar fazer sua cabeça de alguma forma. Nós estamos querendo expandir sua consciência. Então, o tibetano resumiu com essas frases, com essa frase. Eu busco informar, educar e influenciar. Então, no momento que você recebe algo que é inspirador, você é influenciado por aquilo. E ficar atento para não ser influenciado pelas correntes negativas que circulam pelas mídias, pelos jornais, né? Por todos os cantos. Então, vamos dar início, na realidade, finalizando algumas coisas que eu deixei para hoje. Que primeiro eu falo o que é o ashram dos mestres. A palavra ashram significa local de refúgio. Esse ashram existe, cada mestre tem o seu ashram, e esse ashram não somente é o local de residência do mestre, mas em todas as residências cujos discípulos são discípulos daquele mestre, também fazem parte do ashram. Aqui é um ashram do segundo raio, amor e sabedoria, e também é um ashram do quarto raio, porque eu trabalho com educação para a nova era e trabalho com os brasileiros, o Brasil é quarto raio. Então, é uma ideia abstrata que pode ser aplicada, mas é uma palavra indiana, sânscrita. O importante é que a gente perceba o seguinte, todos esses ashrams não são facilmente identificados. Aqui não, você identifica porque vê os Budas, os deuses, a roda do Sansara, a sociedade teosófica, então vocês têm mais ou menos uma ideia que estão lidando com a pessoa da área espiritual. Mas às vezes a gente entra na casa de alguém bem simples e não tem qualquer indicação que ali é um ashram, porque a pessoa mantém sua prática reservada e oculta. Lembrando a vocês que nós estamos fazendo parte de uma escola oculta e secreta, que está começando a se externalizar aí ao público em função da urgência, da necessidade de levar novas mensagens, novos conhecimentos para o público. Então, vamos dar início a essa consideração do que é esse ashram para os mestres, qual o objetivo. Existem 7 ashrams principais, eles trabalham sob a influência subjetiva dos raios e constituem juntos um grande ashram. É suficiente dizer que um ashram é um campo de percepção unificada e centro espiritual, onde o mestre reúne seus discípulos fisicamente ou telepaticamente, provendo instrução e respondendo aos seus questionamentos. O mestre trabalha com o grupo focalizando uma energia especial,
a fim de conduzir o plano como um todo, quer dizer, para que sirva e atenda a todos os anseios da humanidade e dos seres inferiores que estão em outros reinos. E conforme eu falei, usando telepatia, usando pensamentos, sementes, que chegam até nós como impressões, ou então intuitivamente se conectando com a gente. Então, quando uma pessoa comum, um buscador, um trabalhador espiritual, entra em contato com um grupo, como um novo grupo de servidores mundiais, na realidade, ele está entrando no chamado caminho probatório, caminho de testes e provas, algo novo para ele, e ele se torna um aspirante. Ele está começando a dar as primeiras caminhadas dentro de algo totalmente desconhecido. E, obviamente, o que você vai aprender não vai entrar em choque com sua religião e também não vai fazer qualquer diferença se você, por acaso, não tiver religião e for ateu, porque são instruções voltadas para a mente e expansão da consciência. Na qualidade de um membro, então, de um ashram, então você está participando de um ashram agora, que é o novo grupo de servidores mundiais. Você vai perceber que durante os nossos contatos não existe nenhuma manifestação de natureza inferior, como, por exemplo, a gente não vai nunca tocar no assunto da economia, no assunto da política, por exemplo. Os assuntos mundanos que são importantes, mas não são nessa esfera que a gente está trabalhando. Porque essas esferas estão poluídas com ideias como separatismo, como personalidades que reagem efusivamente a favor ou contra um determinado tópico, ou qualquer outro evento ligado a qualquer aspecto material. Esses aspectos não atingem nem devem ser trabalhados ou conduzidos por uma atividade de ashram. E aí chega um dia onde você recebe sua primeira iniciação, que é chamada nascimento. Então, o que acontece? Esse nascimento é quando você percebe que algo novo está acontecendo em você, algo novo está nascendo, na realidade é algo inato, e que é chamado de alma. Mas no conceito oriental, nós estamos falando de consciência. Nós estamos começando a perceber, num plano mais elevado, a realidade que estamos vivenciando no dia a dia. E aí depois você vai progredindo, passando por várias etapas chamadas iniciações. Então, eventualmente, você se torna um mestre de sabedoria. Então, esse slide nós vamos trabalhar, vamos comentar sobre os trabalhadores a serviço. Quem são eles? Tem um grupo de jovens segurando o planeta Terra, né? São uma ponte para a humanidade. Os mestres acham o que eles fazem. Eles são um fator de sintetização, cada um contribuindo com seu talento, com sua forma de pensar. E também essa participação coletiva faz parte da prática de relações humanas corretas. Entendemos que quando os trabalhadores a serviço ou líderes estão conscientes do trabalho que têm que executar, eles precisam fazer um alinhamento com a alma, o que nós fizemos inicialmente, de forma relativa, e depois continuar no dia a dia, mantendo alinhados com a alma, a partir da compreensão que a alma existe, não é algo que você pode deixar de lado durante o dia, você pode não estar conectado com ela durante um exercício espiritual, mas ela está presente, ela nunca sai dentro de você, a alma. É a força vital, é a sua consciência, não é? Você está consciente, você não trabalha de forma automática, sem pensar, sem raciocinar, sem intuir. Então, esse processo de integração da personalidade da alma continua de forma constante. Então, na qualidade de trabalhadores espirituais, ou a serviço, ou líderes, eles podem se tornar agentes de mudança, influenciando positivamente as atividades políticas,
e sociais, tanto nos reinos sutis como manifestos, fazendo com que o plano divino torne-se uma realidade incontestável. Observe que, diz o professor Hopper, eu não estou solicitando a vocês para se engajarem numa atividade espiritual, nesse curso, os 10 grupos sementes, mas informar sobre a presente situação mundial, a partir de uma perspectiva esotérica. Esotérica com S significa alma, e exotérica com X significa assuntos mundanos, materiais, personalidade. Então, dependerá de você, do seu livre-arbítrio, participar da mudança do mundo, se essa for sua inspiração. Quer estejamos ou não conscientes dos acontecimentos, estamos nos movendo em direção a uma expansão que possibilitará uma cooperação maior, boa vontade e melhores relações humanas. Então, essas relações humanas vão se sutilizando, vão melhorando, ficando mais e mais refinadas, até chegarmos ao que é chamado relações humanas corretas. E esse é um dos objetivos da era de Aquário. Então, o próximo tópico nós vamos falar, que vocês estão vendo aqui esse slide, são os 10 grupos sementes. Nós temos aqui a imagem do mestre tibetano e nós temos aqui um grupo reunido em círculo. Qual a diferença do círculo e do quadrado? O quadrado está ligado à parte da comunicação cognitiva linear, enquanto o círculo expressa a espiral. Então, vamos ver em detalhes quem são esses 10 grupos sementes. Eles foram definidos inicialmente no começo da década de 1930 pelo mestre tibetano como um experimento de longa duração a ser realizado pela hierarquia. Na palavra semente está implícita a ideia que o ashram quem planta essas sementes, ou que se comunica através de impressões, através de seus representantes, seus mentores, ao longo do mundo, quais são os propósitos que a humanidade precisa hoje, em pleno século XXI. Essa primeira reunião da hierarquia mais séria e que chegou ao conhecimento do público foi realizada em 1925. E os mestres observaram que existiam vários grupos de pessoas, de indivíduos, serviços sendo executados, buscando o melhor para a humanidade, melhorando qualidade de vida, a eletrificação do planeta, telefonia, uma série de benesses para a humanidade. Entretanto, eles não trabalhavam juntos dentro de um propósito unificado. As empresas, cada uma tinha seu propósito, tinha seu foco de ação, e aí essa mente separatista aumentou e ficou cada vez mais forte. Vieram as várias profissões, né? As várias especializações. Então, o mundo todo mudou no século XX. Então, naquela época, a hierarquia compreendeu que existia um grão, uma pequena sementinha de compreensão em cada um desses grupos de serviços. Então, o desafio da hierarquia é como uni-los. Então, é como se fosse assim, plantar uma grande área, uma plantação de milho e de feijão, como fazer todos eles brotarem juntos. Essa foi a melhor analogia que eu trouxe para vocês hoje. Então, quando juntos, eles estavam todos trabalhando a nível de alma,
em conexão telepática e sobre a inspiração que está ocorrendo, o que estaria ocorrendo a níveis internos, sob a supervisão de um dos 7 mestres, ou de todos eles, em conjunto, já que juntos todos somos um único ashram. Então, os trabalhadores a serviço estão ativos em todos os grupos sementes em suas atividades. Eles ajudam subjetivamente a transformar a civilização com o objetivo de estabelecer cada grupo como um ponto focal poderoso para o planeta. Como comentamos anteriormente, os trabalhadores a serviço ao redor do mundo estão interagindo, sim, com outras áreas como economia, ciências, educação, cura, cultura, social e política. Nós não estamos separados da sociedade. Nós estamos contribuindo conscientemente com a sociedade, mas saindo do separatismo e buscando unir uns aos outros através das relações humanas corretas, para diminuir a desigualdade. É interessante notar que os membros de um grupo semente, eles não precisam estar necessariamente focalizados na espiritualidade, ou não precisam trabalhar nesse momento da história planetária. O importante é que eles estão conseguindo perceber ou receber uma impressão que é importante que eles atuem, que eles têm que fazer algo, que eles estão sendo afetados profundamente, não somente individualmente, como as suas famílias, seus familiares e descendentes. Então, essa consciência proporciona uma compreensão que a gente chama de espiritual, e eles passam a influenciar outras pessoas para que sigam a espiritualidade, conforme executada pelos grupos sementes. Então, nós estamos trabalhando no nível muito acima das religiões. Eu quero que isso fique bem claro para todos. Então, terminando essa etapa, nós vamos agora iniciar efetivamente falando sobre quem são as pessoas que compõem o grupo 1, comunicadores telepáticos. Na realidade, os comunicadores telepáticos, como nós vemos aí no slide, eles são responsáveis por todas as transmissões que levem à iluminação. Isso, obviamente, vai desde a educação até a meditação e os passos mais avançados ainda. Porém, eles têm consciência já, desde o primeiro grupo semente, que existe um propósito para esse grupo. Vamos ver quais são. É a comunicação, o propósito principal. Comunicadores telepáticos. Você não precisa ser um especialista, trabalhar na TV, ser jornalista, ser escritor, ser ator, trabalhar numa novela, conversar um com o outro. Não. Você precisa simplesmente se comunicar, se expressar. Aí você já se torna um comunicador telepático, porque às vezes a gente pensa em dar uma mensagem para alguém, falar alguma coisa para alguém, mas a gente não fala. Fica somente no pensamento, né? Por alguma razão. Então, em síntese, os comunicadores telepáticos são comunicadores de pensamentos e energias. Às vezes eles mandam para alguém não um pensamento, mas uma energia de amor, de solidariedade, enfim, de amizade, pensamento positivo, de cura, você vai ficar melhor, não é? Invoca uma entidade de cura para ajudar aquela pessoa, etc. Mas é comum que todos eles trabalhem no plano mental. Não trabalham no nível astral. Trabalham no plano mental, enviam e recebem ideias e impressões dos mestres ou dos ashrams e atuam como transmissores, levando a iluminação entre os vários grupos de pensadores. Então, é justamente no plano mental onde eles recebem as ideias e as impressões da alma. E essas impressões da alma, quem manda essas impressões da alma?
o nosso mestre, que a gente não conhece e gostaria de conhecer. Eles são ocultos, energias ocultas, que estão no reino sutil muito alto acima de nós. E eles trabalham em conjunto conosco, começam a utilizar a nossa mente, a nossa consciência, para implementar a boa vontade, as relações corretas e a não violência, de forma que a gente comece a mudar o nosso comportamento e mudar todas as nossas atividades. Portanto, eles são indispensáveis para nós e para o grande público em geral. O trabalho deles, então, envolve mudar a direção das correntes dos pensamentos que nós recebemos e passamos para os outros no dia a dia, na maior parte, chamado pensamentos mundanos, oriundos de 18 subplanos inferiores, tá certo? E eles começam a trabalhar com os planos superiores da mente, a partir da telepatia e a partir da intuição. Então, na realidade, eles não precisam falar, nem fazer um discurso, nem fazer uma palestra. Ele precisa apenas de se comunicar de alguma forma, até com um sorriso, um abraço, uma pequena mensagem. São várias formas criativas da gente se comunicar. Obviamente que nós temos países como a Rússia que investiram muito fortemente na telepatia, não é? E outros países estão começando a investir em outras técnicas de fazer essas transmissões mentais. Outra atividade desse grupo é saber interpretar os ideais que a humanidade deve ter e gerar, que recebe da hierarquia, e gerar objetivos em conformidade com esses ideais, de forma que a humanidade passe a ser governada por esses ideais e objetivos, também familiarizando o público as possibilidades positivas que serão oriundas dessa interação. Isso é que possibilita o chamado progresso humano e ajuda as pessoas e grupos a participarem do desabrochar do plano. Então, esse plano também tem uma espécie de cronograma. Esse plano, terminamos com a Era de Peixes, no ano 2000, temos aí 100 e poucos anos, que é chamado época de transição. Aí o mestre de Kei é enviado para o Ocidente para treinar os seres humanos nessa época de transição para entrarmos na Era de Aquário. Então, o que acontece? Através de pequenos atos, pequenas intervenções, eles vão despertar nas massas, nos grupos de indivíduos, uma resposta inteligente e um desejo ardente em direção de seguir na linha de poder, mas cooperando com o plano através de variados grupos de serviço. Então, quais são as capacidades? Resumindo, dos comunicadores telepáticos. Eles possuem a habilidade, eles conseguem captar a visão superior do plano, que começa a se revelar para eles mais facilmente. E ter um conhecimento direto. Que aí é que nós estamos tendo aqui já um conhecimento direto de como que esses seres trabalham, quem está envolvido nesse grupo. Porque o objetivo deles é transmitir e causar na consciência dos outros o desejo de trabalharem juntos em prol de uma unidade. Então, isso em nada afetará a sua vida pessoal. A sua vida vai se tornar impessoal, mas comunitária. Eles também trabalham com guardiões do propósito. Eles levam muito a sério esse trabalho, que é uma oportunidade ímpar, que está acontecendo no decorrer desses 100 anos, mas na realidade começou desde o século passado. Está chegando aqui na América do Sul agora, com bastante atraso. Então, eles trabalham de acordo, sintonizados com os mestres. E esses próprios mestres os habilitam
emocionalmente ou mentalmente, a se relacionar com todo e qualquer grupo. Você consegue falar com qualquer pessoa, porque aos poucos você vai eliminando seus preconceitos, as diferenças. Ah, ele é um analfabeto, eu sou um doutor, não vou falar com esse analfabeto. Não, isso começa a ser dissolvido, são barreiras impostas pela cultura em que vivemos. Então, o que passa a fluir entre uma coisa e outra é unidade e cooperação entre uma pessoa e outra. E aí os grupos de telepáticos também começam a interagir em família, em casa, no seu ambiente de trabalho, enfim, todos os lugares onde ele vai, com essa consciência ativada. Você pode estar num ônibus, no metrô, e está em profunda meditação de silêncio, andando paz para todos aqueles que estão cansados, estão retornando a casa depois de um longo dia de trabalho. Então, a maior parte do trabalho que os comunicadores telepáticos fazem é a nível interno. Mas, como eu falei, eles não fogem das causas, que são os vários setores da sociedade, como os representantes do governo, os grandes partidos, né? A economia, a educação, os trabalhadores da área da saúde, médicos, enfermeiros, nutricionistas, etc. Todos eles. Todos os pesquisadores das ciências, artes, enfim, nós aí temos esses 10 grupos que nós vamos estudar a cada mês um deles. E aí nós recebemos a seguinte orientação. Um homem que é verdadeiramente telepático sabe que a intuição deve ser desenvolvida, a fim de permitir a comunicação clara e o conhecimento direto. Meus amigos e amigas, vivemos num país onde eu ouvi várias vezes que a intuição era coisa de mulher. Não é? Não, não é. A intuição pertence à humanidade e pertence... Todos os animais têm intuição, mas só que no nível inferior, que nós chamamos de instinto. Então, vocês que relegaram o segundo plano da intuição, saibam que a intuição está acima do conhecimento. Então, o que acontece quando você coloca a intuição acima? A personalidade fica descentralizada. Você está num grupo, uma pessoa fala, você se desloca e incorpora o que aquela pessoa fala. Depois, outra pessoa fala, você se desloca para aquela segunda pessoa, para a terceira, para a quarta, para a quinta. Você tem capacidade de se deslocar mentalmente, ouvir efetivamente, observar o comentário do outro e ficar em silêncio, reverberar e contribuir, se você quiser, no momento, sugerir uma alternativa de pensamento, interagir, mas com o mesmo propósito, que todos ali estejam sendo contemplados. Na realidade, Krishnamurti, no século passado, deu um grande avanço nessa prática, só que ele chamava de diálogos, né? Reunia o pessoal em círculos e até o tema era o grupo que decidia o que falar e o que comunicar. Bom, a nível ideal, o trabalho dos comunicadores telepáticos envolve um alinhamento forte. Todos eles têm que estar alinhados, por isso que nós fazemos o mantra dos servidores mundiais. E também alinhados com a personalidade. Cada um tem sua personalidade, tem seu raio, tem sua forma de ser, e isso não vai ser mudado. O que vai se mudar é a mente, a consciência, todo esse plano aqui mental, intuitivo, concreto, lado esquerdo, intuitivo, lado direito. Então, isso aí vai começar a trabalhar de uma forma integrada. Então, eventualmente, vamos chegar ao ponto de termos a alma, mente e cérebro dentro de nós, trabalhando como se fosse uma única unidade. Então, nós estamos vendo aqui uma das atividades, uma manifestação pública, né? Que está muito comum hoje em dia, desde o século XX, aliás, conversas, manifestações, movimentos, que no caso é nos Estados Unidos, né? Uma conversa nacional das mulheres
E também teve vamos dizer, outro movimento muito forte, que foi Eu Também, quer dizer, eu também conto, né? Eu devia estar cansado de ser isolado da sociedade, eu também faço parte da sociedade. Então, o movimento ficou chamado Me Too, eu também. E o último grande expressivo que todos vocês tomaram conhecimento, que foi a morte daquele negro George, que afetou toda a sociedade americana e que se revoltou contra a brutalidade dos policiais, foram às ruas, fizeram protestos, né? Então, são comunicadores telepáticos. A nível internacional, alguns temas, entretanto, são comuns e aumentaram bastante nesse século XXI. Um deles é o movimento liderado pelas mulheres. Elas querem ter acesso à educação e querem ter direito a dizer sim ou não ao casamento com aquele homem. Elas querem escolher seus maridos. Obviamente que isso nós já superamos no Ocidente, mas estamos falando em outros países do Oriente, isso está acontecendo. Depois, outro tema que é comum é a igualdade racial e os direitos humanos para todas as maiorias, as minorias. Não obstante todo o progresso que fizemos com a Carta dos Direitos Humanos, nós não atingimos resultados compatíveis. Se pensarmos no Brasil, a pandemia trouxe assim à tona a grande desigualdade que é esse país, esse legado histórico de 500 anos, e que não é somente no Brasil, mas também nos países da América do Sul. Então, esse movimento tem que ser resolvido em todas as culturas. Essa igualdade, independente da raça, e de ter seus direitos humanos, todas as minorias, sem preconceitos. Preservando, entretanto, a herança étnica, diga-se de passagem. Nós não precisamos todos vestir a mesma roupa, pensar do mesmo jeito, não. Só precisamos aceitar as diversidades e buscar estabelecer, captar o que existe de similar entre uma coisa e outra. Eu acho que os baianos tiram isso de letra, né? Porque aqui existe um sincretismo maravilhoso e nós não temos assim tanta dificuldade de unir as pessoas de diferentes etnias e diferentes crenças religiosas. Mas, entretanto, a desigualdade social existe ligado às etnias e às minorias, que continuam sendo as mulheres, né? As pessoas negras ou indígenas, pessoas de outro sexo, né? LGBT, outros movimentos. Então, o Brasil está no processo de desenvolver isso. Quando a gente vai para o nível superior, nós desenvolvemos o seguinte pensamento: nós somos uma única fraternidade. Portanto, temos que praticar aceitação e tolerância. Essas são as formas de você lidar com o público, com as pessoas, de acordo com o que é estipulado pelas relações humanas corretas. Então, todo comunicador telepático tem que observar isso. Quando ele escreve, quando ele lê, quando ele se comunica, cuidado com as palavras para não ofender ninguém, cuidado com o que diz, deixar o pessoal de lado, né? Enfim. Outro tema é a erradicação da corrupção. A corrupção não é um mal que acontece apenas no Brasil. Ela acontece no mundo inteiro. É um verdadeiro câncer, porque ela acontece na calada da noite, mas houve um aumento substancial a partir do século XX. Então, como é que nós estamos pressionando esse problema? Através da transparência, forçando aqui no Brasil, por exemplo, os políticos a serem transparentes com relação a essa verba do orçamento secreto, tá certo? O que acontece nos bastidores. Então, principalmente quando você trabalha com dinheiro público e trabalha na esfera pública,
você tem que manter a transparência. Então, a transparência teve uma época, o ano passado, retrasado, onde realmente muitas ONGs trabalharam, tá certo? Mas a gente percebe que isso é algo que precisa continuar a ser trabalhado no Brasil. E hoje, eu acho que o que está no número 1 em pauta é o movimento ambientalista. O movimento ambientalista, ele pode ser combatido quando a gente adquire a consciência que existe uma unidade entre o reino humano e os 3 reinos inferiores, mineral, vegetal e animal. Ah, mas como que eu me tô ligado ao reino mineral? Aí eu pergunto, de manhã quando você acorda, você faz o quê? Você toma um copo de água? Você bebe seu café? Você escova seus dentes? A água é um mineral. E o mineral está em todas as substâncias, está também em todos os alimentos. Aí, o reino animal, você se relaciona com ele através dos alimentos que você come. E o reino animal também. Existe um movimento, uma tentativa muito grande de se abolir a consumição da carne e do frango e partirmos para ter uma alimentação mais saudável, porque os animais que estão sendo criados hoje estão altas doses de hormônios que terminam afetando nossa saúde, provocando certas doenças. Mas esse movimento ambientalista está muito forte e crescendo a cada momento. A mudança climática. E eu queria aqui trazer à pauta a minha grande heroína, que é Greta Thunberg, uma jovem adolescente que atravessou o Atlântico sozinha numa embarcação, protestando contra a devastação do meio ambiente e peitando assim os líderes, perguntando: quem são vocês para mexer no meu futuro? Quem são vocês para alterar as oportunidades dos jovens? Vocês não estão pensando em nós? Isso tem que ser revertido. Vocês têm que desenvolver essa consciência que vocês vão envelhecer e nós vamos herdar esse planeta. Algo tem que ficar para nós, não pode ser tudo consumido nos próximos 20, 30 anos. E precisamos diminuir com as crises climáticas. Você não pode ficar cruzando os braços e perderem semanas e meses fazendo leis e decretos, depois são engavetados, não funcionam. Então ela botou a boca no trombone. É uma das maiores líderes, né? Inclusive saiu na capa do Time. E fez vários discursos nas Nações Unidas, muito respeitado. Então, de novo, se a gente vai a nível esotérico da alma, esses movimentos são importantes, porque eles constituem não apenas assuntos relacionados com o plano físico, mas formas de pensamento e discussões sobre o que a sociedade precisa e como ela deve tornar-se responsável também. Exemplo, quantas sacolas plásticas você usa? Que esforço você está fazendo para diminuir essas sacolas plásticas e usar sacolas renováveis? Então, você precisa desenvolver essa responsabilidade em você individualmente para contribuir para esse problema mundial ambiental, que é o excesso de lixo, o excesso de plásticos, e segundo alguns relatórios, nós já estamos respirando partículas de plástico nos nossos pulmões e não sabemos ainda que efeito teremos daqui a uns 10, 15 anos. Nosso pulmão com a camada fina de plástico, impedindo a troca de oxigênio. Imagine a seriedade desse assunto. Por isso que é o número 1. Ok, aí nós estamos vendo uma imagem de várias pessoas já separadas pela epidemia, não é? Mantendo a distância entre um e outro. Isso aí é um trabalho artístico que está passando essa mensagem, não é? A necessidade de nós nos separarmos uns dos outros por segurança, pelo menos por enquanto. Mas cada um está fazendo algo diferente. Só tem aí 1 ou 2 que estão com os braços cruzados,
muitos estão com celulares na mão, tá certo? E a maioria, eu diria, são todos do primeiro grupo, trabalhando na área de comunicação, são comunicadores telepáticos trabalhando com tecnologia e comunicação. Vamos falar mais um pouco sobre eles. Então, a tecnologia, na realidade, para mim é um grande desafio. É o que me causa mais estresse no meu dia a dia. Eu não pertenço a essa geração, mas faço o melhor que eu posso para atualizar os meus procedimentos e conto com a ajuda de jovens maravilhosos, como essa minha amiga Júlia Dias, que está aqui ao meu lado, fazendo essa gravação para mim. Então, a tecnologia, na realidade, facilita o crescimento inteligente e viável da humanidade. Até aproximadamente os anos 70, o que nós tínhamos? Nós tínhamos o telégrafo, escrevíamos cartas, telegramas, tínhamos os jornais para ler, a mídia impressa, as revistas, aí veio a televisão, que foi um sucesso, vieram os filmes, Hollywood no século XX, e a rádio. Esses foram, assim, resumindo, né, os maiores progressos da humanidade do século XX. Mas quando chegou o século XXI, e nós estamos ainda em 2021, 21 anos depois, não é? Nós temos a chegada das tecnologias mais potentes, como a internet, o Zoom, os aplicativos celulares, Facebook, Skype, Instagram, Twitter, etc. e tal, e-mails e outras coisas mais. Então, todas essas são formas que utilizamos de comunicação usando os computadores e essas formas todas de transmissão. Isso proporcionou um método mais sofisticado de comunicação e permitiu aos comunicadores telepáticos começar a usar suas mentes para ajudar a desenvolver a alma com poder superior de ensinamento. Eu diria que essa foi a proposta de David Hopper quando criou esse curso. Todo esse texto é dele que eu traduzi. Então, quais são alguns desses exemplos? A gente poder fazer uma live, poder fazer uma transmissão como essa, podemos fazer conferências anuais, né, como a que houve recentemente, a ambiental, né, COP26, as reuniões da ONU, as reuniões da Organização Mundial da Saúde, as reuniões do Senado online. Quer dizer, como é que seríamos nós se nós não tivéssemos a tecnologia e tivéssemos que passar pela pandemia? Quantos teriam morrido? Então, a tecnologia ajudou bastante a salvar vidas. Não obstante, muitos líderes mantiveram uma posição negacionista com relação ao que a ciência estava propondo à humanidade. Quer dizer, é a primeira vez que a humanidade se depara com isso. A gente tem que testar as vacinas. E se as vacinas debelaram a malária, debelaram a poliomielite, debelaram a febre amarela, debelaram tantas doenças tropicais, né? Por que correr esse risco de morrer ou ser entubado numa UTI? Então, tudo isso são coisas boas e podemos usar essas tecnologias para a gente se relacionar com as pessoas de uma forma mais acessível, mas sem deixar de relacionar com elas também nos planos interiores. Não precisa estar via WhatsApp o tempo todo. A gente pode mandar telepaticamente uma mensagem para alguém e não ficar horas e horas no WhatsApp falando pouco, cortando as palavras, e aí fica o dito pelo não dito, se perde na noite dos tempos, que a gente não se lembra do que a gente fez, eu falo a semana anterior, em quem a gente pensou. Então, muita nossa energia mental também pode ser perdida através desses meios tecnológicos. Tanto que no Japão já existe uma lei
que eles fiscalizam os jovens se passarem mais de 6 horas de frente ao computador ou celular. A polícia vai lá na casa deles, tira esses jovens e coloca numa clínica de desintoxicação. Porque a mente fica viciada nesses estímulos, porque mexem com ondas elétricas ou eletromagnéticas, principalmente agora com a tecnologia 5G, e nós temos que ficar atentos para ir com calma e ter tempo para fazer nossas caminhadas, ter tempo para dar um passeio na floresta, ter tempo para ir para tomar um banho de cascata. Né? Se aproximar, voltar a se aproximar com a natureza. E quem sofre mais com isso, obviamente, são as pessoas que vivem nas zonas urbanas. O grupo 1 pode telepaticamente influenciar os líderes, transmitindo para suas mentes de forma que possam ser impressionados com a necessidade que foi descrita por um dos maiores mestres como o salvamento amoroso do mundo. Eles devem ser conduzidos a compreender que suas políticas precisam ser determinadas considerando o bem global. Essa citação é extremamente importante, está no livro de Alice Bailey e faz parte também uma mensagem importante para nós aqui no dia de hoje. Agora vamos falar de um assunto meio denso. Nós falamos de aspectos luminosos até agora. Mas nós sabemos que existem as chamadas forças do mal, tá certo? Ou, na linguagem ocultista, os irmãos da loja negra. Eles também estão extremamente ativos, investindo no capitalismo, fazendo com que a gente gaste mais do que recebe, todo mundo com o saldo do cartão de crédito devedor e estressado. Então, quem são essas forças negras? Vamos ver como é que nós vamos entendê-las, né? São forças entrópicas, não levam à expansão da consciência, e eles trabalham também em pares e em grupos. Vamos ver mais detalhes sobre isso. Nós temos que aprender a conviver com eles. Então, são pares de opostos. A loja branca e a loja negra. Mas vamos ver o que o tibetano recomenda, a forma de lidar com isso, e David Hopper comenta, sintetiza para a gente. Como é que eles funcionam? Quando uma iniciativa nova, positiva, aparece, a loja negra se contrapõe e deseja manter o status quo, os seus principais articuladores no poder, para bloquear as mudanças. Nós estamos falando do status quo, do materialismo. E o objetivo deles é dominar a natureza da forma. No esoterismo, esse processo constitui o que nós chamamos de involução. No livro Tratado Fogo Cósmico, o mestre tibetano explica que existe num momento no mundo, se ele escreveu no século passado, uma colisão de 3 forças, na realidade. Existe uma força que emana a partir dos mantenedores das velhas tradições, que enfatizam a natureza da forma e do passado, buscando produzir a destruição dessas formas. Então, isso é algo muito interessante para ser discutido em grupo. Em segundo lugar, existe uma força emanente de um grupo interno de místicos que, sob a orientação da hierarquia planetária, está construindo novas formas. E a terceira, de uma forma totalmente visível, uma força que emana a partir das massas, da mente coletiva, que não pertencem a nenhum grupo,
mas que demonstram força, mesmo que de forma cega, inconsciente, ou sem sabedoria. E essas forças provocam frequentemente o caos. Até um determinado momento, eles continuarão agindo assim, até que nessas vidas ou em outras vidas, eles vão se tornar canais competentes e construtivos e vão aprender a saber fluir suas energias de forma sábia. Portanto, mantenham em mente que as chamadas forças das trevas estão sempre presentes entre nós e atuantes nos bastidores, com essa energia potente e evolutiva, impactando tanto os ambientes externos quanto internos. Porque o campo vibratório deles é diferente do nosso, a frequência vibratória. Enquanto que as forças de luz buscam construir comunidades autossustentáveis, grupos com ideias de fraternidade e cooperação, pessoas juntas praticando a tolerância, e tudo isso ajuda a sociedade a progredir em direção à unidade, a gente atinge, no mínimo, o conceito que todos nós somos irmãos. Isso vem com o trabalho. Não se trata de uma ideologia. É uma constatação de uma verdade absoluta. Nós somos irmãos. E quem falou isso foi Jesus. Nós somos irmãos. A fraternidade não nasce com o budismo. Ela sempre esteve presente na humanidade, mas só algumas pessoas iluminadas percebiam isso. E foram os nossos avatares, né? Então, o mestre tibetano, no livro Externalização da Hierarquia, diz o seguinte: por outro lado, as forças das trevas também são energias poderosas. Trabalham para preservar aquilo que é antigo. Eles não querem perder o poder. Eles querem continuar mandando, principalmente na área política, econômica, do materialismo, a manutenção do materialismo, do capitalismo, né, que está sofrendo algumas mudanças, como criptomoedas, etc. Então, eles querem preservar aquilo que é antigo e ligado à matéria. Então, na nossa sociedade, você é importante se tiver dinheiro, de acordo com suas aparências, se você tiver boas roupas, se você tiver tido uma boa educação, se você estiver bem arrumado, tiver um carro. Né? Então, as pessoas estão dispostas a conversar com você e vão respeitar. Mas isso indica que nossa mente não está no lado certo. Então, se a gente vibra com esse parecer, com esse ponto de vista, nós temos que meditar e refletir de que lado eu estou. E, obviamente, que tem o caminho do meio, né? É você se vestir bem, mas com simplicidade, respeitando a todos, sem ofender as pessoas, sem se comprometer com nada, sem criticar, mas trabalhar em prol daquele mesmo propósito. Então, o que acontece com essas forças das trevas, elas têm um poder até maior de influenciar o homem normal. Mas também os discípulos podem também ser afetados e dissuadidos com as formas que eles trabalham. Por exemplo, Black Friday. Quantas pessoas foram às lojas correndo para comprar coisas que, na realidade, não precisavam, mas só para trocar por um novo, uma versão do ano, e se endividaram sem necessidade, num país com 30 milhões de habitantes passando fome. Então, até nós, tá certo? Somos dissuadidos pelas propagandas, pelos anúncios. Interessante chamar a atenção de vocês que na sexta-feira que antecede o Black Friday é o dia de ação de graças, que é um dia sagrado na América. E hoje os americanos estão comemorando o Natal nessa sexta-feira. Aí
a Fraternidade Negra lançou o Black Friday, né? Que é superior ao movimento do Halloween, que o Halloween também trabalha com energias entrópicas, já envolvendo as crianças em certas coisas místicas. Por exemplo, as criancinhas vão de casa em casa. Ou vocês me dão um bombom, ou eu vou conjurar vocês. Aí os adultos pegam e dão bombons para as crianças. As crianças nem sabem o que dizem. Né? Então, ou vocês nos dão um bombom, ou a gente vai fazer uma magia com vocês. E vocês vão se dar mal. Eles saem com os saquinhos cheios de bombons. E essa festa parece que está, você tem a abóbora, né? Ligada nessa história. Enfim. Então, vamos agora, já chega de força das trevas, nós temos que considerá-los como pares de opostos e usar a sabedoria, sabendo lidar, porque eles existiram desde o início dos tempos, faz parte da dualidade. Então, a partir de uma perspectiva cultural, como é que a cultura, o que a cultura tem a ver com os comunicadores telepáticos? E também vamos falar um pouco sobre a influência dos raios e dos ashrams. Tem um livro nos Estados Unidos que está muito famoso, escrito pelo autor Derek Jensen, que é chamado Fim de Jogo. Né? Fim do jogo. O jogo acabou. Então, nesse livro, ele pergunta: você acredita que essa cultura irá, de forma voluntária, passar por uma transformação que promova uma forma sustentável de viver? Quase todas as pessoas que ele perguntou responderam não. Aí ele fez uma segunda pergunta. Como que essa compreensão, sabendo que essa cultura não irá voluntariamente parar de destruir o mundo natural, eliminar culturas indígenas, explorar os pobres e matar aqueles que resistem, como que essa cultura irá mudar a sua estratégia e tática? Qual foi a resposta? Ninguém sabe. Porque nunca conversamos sobre isso. A gente não sabe se ri ou se chora nesse momento, né? Você vê que nível nós chegamos. A gente nunca se preocupou com isso. A gente aprendeu a conviver, cruzamos os braços e por isso as forças das trevas cresceram. E tem esse ditado, né? Que as forças das trevas estão no domínio porque as forças do bem cruzaram os braços. Então, essa transformação vai ser mágica e precisa acontecer. E aí, esse é o grande objetivo do livro Fim do Jogo. Nós temos que mudar a tática e desenvolver novas estratégias de vida para um mundo sustentável. Então, alguns exemplos desse movimento que já aconteceu em eras passadas, o apartheid na África, por exemplo, tá certo? E a constatação de que o homem é um ser gregário, ele não existe em isolamento. Nós dependemos da conexão, comunidade e cuidado. Nós não podemos ser sem os outros. São os outros que nos empoderam. Se eu não tivesse vocês como ouvintes, eu estaria aqui falando com as paredes, ou falando com o computador. Então, nós precisamos um do outro. Nós precisamos focalizar a unidade como todo, como sendo um único indivíduo. E eu pensei, quando o projeto Genoma foi descoberto, que isso iria acontecer. A humanidade ia desenvolver a consciência. Nós, seres humanos, temos o mesmo genoma, tá certo? O mesmo DNA, com características hereditárias diferentes, mas é um fator de união entre as espécies. Não existe uma diferença entre o genoma de alguém de um país e de outro país, de acordo com as raças. Então, a gente pode, a partir disso aí, dos conhecimentos científicos que estão já antigos aqui entre nós, chegarmos à constituição que a humanidade é um indivíduo, é como se fosse uma pessoa. No budismo, Buda usou uma outra analogia. Ele disse assim, a humanidade é uma coisa só pelo seguinte, todos nós buscamos felicidade e todos nós buscamos
eliminar ou evitar os sofrimentos. Então, precisamos coletivamente alcançar nossos objetivos. E quando a gente trabalha em grupo, o resultado é extremamente maior, infinitamente maior, do que o que a gente pode atingir com o nosso potencial individual. Tá certo? Até se você pega um grande tecnólogo ou computador em computação, como Zuckerberg, né? Ele precisa da bolsa de valores para investir o dinheiro dele. Elon Musk precisa das empresas dele para continuar investindo, e dos trabalhadores, e dos jovens, e todos aqueles que trabalham nas empresas. Então, todos precisam de alguém. Nenhum homem é uma ilha, já dizia o poeta Robert Frost. Mas, no ponto de vista científico, algumas coisas importantes estão acontecendo para, vamos dizer, reforçar essa ideia que o mestre tibetano passou para nós no século passado. A primeira delas é chamada teoria dos sistemas, que define que a nossa alma é um sistema vivo que existe dentro de outros sistemas. Se pudermos nos conectar, integrar e perceber, iremos realizar e obter uma percepção de como nossa vida está conectada com outras pessoas e coisas, bem como nós também influenciamos outras pessoas. Então, essa nova visão e teoria dos sistemas aumentou, evoluiu e influiu outros movimentos que estavam em debate, como a proliferação das armas no mundo. E também trouxe, através da imprensa, imagens terríveis e fortes da degradação ambiental maciça que está ocorrendo. O Brasil, então, está sendo considerado um pária ambientalista. Então, nós temos responsabilidade, como brasileiros, de proteger e salvar o resto que sobrou aí da Mata Atlântica e trabalharmos, nem que seja telepaticamente, para manter esses ambientes naturais. O Brasil é o país mais lindo do mundo. Então, entretanto, quando fomos vítimas da Covid, essa disseminação da Covid, de alguma forma, uniu todos os povos. Não 100%, porque temos países como os Estados Unidos com excesso de vacinas e tem países que não receberam nenhuma vacina sequer. Então, a gente percebe que a humanidade é um projeto que está em andamento, não é? Mas não vamos ficar tristes por isso, porque estão sendo feitos progressos em grande escala e precisamos. Por quê? Porque já iniciamos a 6ª extinção das espécies. Mais de 1 milhão de espécies são extintas por ano, nos reinos inferiores, animal, vegetal, etc. E nós temos aí a crise dos refugiados, todos os eventos climáticos. E aí Elon Musk prevê que, se continuarmos assim, nossa existência vai durar no máximo 100 anos. Por isso que ele está preocupado em ir para Marte. Bom, agora vamos chegar à nossa conclusão. Então, os 10 grupos sementes são uma esperança para a humanidade, porque eles darão um impulso novo à sociedade, à juventude, nutridos, inspirados e empoderados pelas suas próprias almas e pela orientação dos mestres de luz. Então, vamos deixar aqui com vocês uma frase que diz tudo. O professor Hopper diz que vai dar uma dica, uma forma, pensamento, para que a gente trabalhe durante esse mês com nossos grupos. Que temos que ter em mente o tempo todo o propósito divino e perguntar: por que eu estou aqui? Por que Deus me criou? Por que nós não criamos nada?
da natureza. Chega, nascemos e encontramos tudo já criado. Por quê? Qual o propósito? Qual é a minha missão? Temos que se tornar a mudança que queremos ver no mundo. Essa frase é famosa. Nós reconhecemos que existe uma ruptura e mudança ocorrendo tanto nos planos internos como externos. Portanto, precisamos estar presentes e desenvolver nosso papel. Perceber que esse momento é uma chamada e um apelo para que possamos agir, reconhecendo o nosso propósito. Eu vim aqui para, de repente, é o momento ápice de sua vida ou de sua geração, não importa em que idade você esteja, não existe aposentadoria nesse plano divino. Ao contrário, ao envelhecermos, nós nos tornamos mais poderosos e mais sábios. Essa deveria ser a forma de envelhecer e não ficar fazendo operações plásticas e olhando para a velhice com depressão. Então, esse é um momento de você contribuir, porque você não sabe amanhã onde você vai estar, se vai estar vivo ou morto. Por que esperar? O Brasil é famoso, amanhã eu faço isso, amanhã eu faço aquilo, tem até uma propaganda no Globo News. Amanhã eu faço aquilo, aí chega um dia que não tem mais amanhã, tem uma série de interrogações, e aí, onde é que você vai estar? Onde é que você vai estar? Então, quando a gente pensa no nosso propósito, a gente tem que ver esse propósito não de uma forma ideológica, de forma clara, com os pés no chão. Precisamos usar nossas energias de forma criativa em prol da verdade, da beleza e da construção de relações humanas corretas em todas as nossas atividades e relacionamentos. Isso aí se aplica a todos os grupos, dos 10 grupos sementes. Então, a pergunta que fica, mas mesmo assim, como é que devemos nos conduzir para que a gente possa atingir esse próximo pensamento sistêmico, pensar de uma forma sistêmica? Aí David Hopper sugere que isso pode ser feito através de palestrantes, pessoas que têm a capacidade, têm o dom, têm o talento de transmitir ou comunicar os ideais superiores e valores da humanidade, sem se perderem nas políticas partidárias. Nesse trabalho, devemos perceber que nosso lugar na evolução é não mudar internamente, me tornar mais bonita, mais sofisticada, mais famosa. Não. Na escala da evolução espiritual, meu principal propósito é mudar o que está acontecendo no coletivo, permitindo que as inteligências criativas superiores possam fluir através de nós, de maneiras poderosas. Não subestimem as forças do bem. Essa mudança, que eu espero que vocês que estão me ouvindo possa ser tomada assim, efetivamente. É hoje, parece. É hoje que eu vou pensar, meditar sobre o meu propósito. Trabalhar a mente coletiva. Então, essa mudança, para concluir, poderá vir a nossa maior contribuição nessa vida. Para os outros, para o planeta e para o cosmos. Quero agradecer a todos pela atenção e pedir que vocês se unam a mim na recitação da grande vocação para encerrar nosso trabalho maravilhoso. Alinhamento. Os mestres. Do ponto de luz
na mente de Deus, do ponto de luz da mente de Deus, que flua luz às mentes dos homens, que flua luz na mente dos homens, que a luz desça à terra, que a luz desça à terra, do ponto de amor no coração de Deus, do ponto de amor do coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens, que flua amor nos corações dos homens, que o Cristo volte à terra, que o Cristo volte à terra, do centro onde a vontade de Deus é conhecida, do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os comestres conhecem que e servem, que os propósitos dos mestres conhecem e servem, do centro a que chamamos a raça dos homens, do centro que chamamos a raça dos homens, que se desenvolva o plano de amor e luz, que se desenvolva o plano de amor e luz, e cele a porta onde mora o mal. e cele a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino na Terra. estabeleçam um plano divino na Terra. Om Shanti. Ótimo trabalho em Aquário para vocês. Ótimas revelações, ótimas percepções, ótimas decisões. E nós continuaremos no próximo mês com o segundo grupo de sementes. Ok? Os observadores treinados. Vai ser mais uma explicação super interessante, construtiva, que vai enriquecer muito a nossa visão de como somos prolixos e como somos perfeitos, cada um se encaixando dentro do seu propósito na hora que se escolhe que grupo você quer servir. É um processo de ressonância que está acontecendo. E que tudo isso já é uma inspiração divina dos mestres. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti.